Olá pessoal, meu nome é Vitor e hoje eu vou mostrar para vocês a leitura das charges do autor Laerte. O Laerte, assim como Angeli, como Glauco, é um autor que tem uma perspectiva crítica ao abordar a sociedade por meio das suas charges. No caso dessa aula, a minha intenção é mostrar para vocês o que acontece quando um autor ele rompe as barreiras entre os gêneros. Ele não apenas quer construir uma charge ou uma tirinha, mas uma espécie de mistura das duas. Como sabemos, as tirinhas têm um caráter narrativo, enquanto as charges se processam sem uma passagem temporal marcada. Mas é muito interessante quando o autor subverte essas características e tenta apresentar um novo modo de compor esses textos. O primeiro texto que vamos mostrar faz uma crítica à questão étnico-racial no Brasil. Essa questão, uma questão muito atual, muito contemporânea, e o Laerte a constrói por meio de 2 quadrinhos. Nós podemos definir esse primeiro texto como charge, embora ele tenha a passagem ou amostra de 2 planos. Se assemelha muito, justamente por isso, a uma tirinha. Quando analisamos o primeiro texto, nós percebemos que o autor enfileirou inúmeros seres humanos de diversas etnias e colocou um dizer acima que fala que a ciência já provou a inexistência de raças entre seres humanos. Nesse primeiro dizer, ele está tentando mostrar que na humanidade não existe, provado pela ciência, diferença entre os diferentes grupos étnico-raciais. No segundo quadrinho, ele se utiliza de uma conjunção adversativa mas, em que ele mostra para a gente uma oposição entre o que foi dito no primeiro plano e o que foi dito no segundo. Então ele fala, mas continua um mistério a estranha tendência das armas de fogo atingirem os jovens negros. Então, num primeiro momento, parece que ele está falando da questão racial, para num segundo momento ele ampliar a questão racial também para a questão social e a questão da violência no Brasil. Ao fazer isso, ele deixa um subentendido entre o primeiro e o segundo quadrinho. Ele fala, no primeiro quadrinho, da questão das raças, e no segundo ele fala do mistério em que somente os negros são mortos. Esse subentendido deixa sugerido para o leitor precisa preencher o vazio de um subentendido, em que os negros são os únicos alvos da violência armada no Brasil. Esse é um tipo de texto que tanto se assemelha a uma tira quanto se assemelha a uma charge. No entanto, seu caráter crítico se mantém e é isso que a gente está tentando mostrar. Além disso, é muito importante destacar a questão do modo como, no plano da linguagem, essas duas coisas são construídas. Então eu dou um destaque para a palavra mistério, e ao usar a palavra mistério, ele está retomando a ideia de provas que a ciência descobriu num primeiro quadrinho, e num segundo momento ele está trazendo a questão de que há coisas ainda por serem descobertas para a ciência. Isso é uma espécie de dissimulação. Na verdade, ele está querendo deixar claro para o leitor que é um dado que somente os negros morrem no Brasil, como se fosse uma espécie de aspecto histórico que ainda está presente na nossa sociedade. O segundo quadrinho, ele vai trabalhar a questão do humor no Brasil e do discurso humorístico. Ele traz em cada um dos quadrinhos um papagaio como uma espécie de metáfora para os inúmeros humoristas que atualmente acreditam que podem fazer piadas sobre qualquer assunto. O autor, apesar de ser um humorista, ele faz questão de se posicionar diante da polêmica. Então, num primeiro quadrinho, ele mostra um papagaio preso na gaiola, retomando típicas imagens de piadas em que os papagaios são um desses personagens, e o papagaio agride supostamente alguém que esteja passando na frente da sua gaiola, chamando a pessoa de gorda, de anão. Depois ele dá risada e fala, adoro ser politicamente incorreto. E continua proferindo palavrões num terceiro quadrinho. Viado, preto, feia, baiano, aleijado. Todos dizeres que são considerados na sociedade contemporânea dizeres politicamente incorretos ou dizeres proibidos pela nossa sociedade. No último quadrinho, alguns passarinhos olham esse papagaio de fora da gaiola, esses passarinhos estão soltos e eles sentenciam. É o consolo do prisioneiro. Como se dizer essas coisas fosse fruto de uma personalidade de alguém que ainda está preso em alguns paradigmas. Nessas duas charges, nessas duas tirinhas, o que o autor quer construir para a gente é uma visão crítica da sociedade. Para além disso, eu quero retomar o objetivo principal dessa aula.
O objetivo principal é mostrar para os alunos que, embora existam diferenças entre Cháreges e tiras, cada um desses textos podem se apresentar de modo misturado, mesclado, ou seja, de modo híbrido. Eles são uma espécie de Charege e tirinha ao mesmo tempo. O Laerte trabalha muito bem com essa característica. Outros autores já não trabalham, como é o caso do Angeli, que prefere deixar sua produção de Cháreges bem separada da sua produção de tiras. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado.